Oi, Elton, bom dia para você, bom dia para todos os nossos telespectadores. Ontem nós acompanhamos, Elton, duas operações foram deflagradas pelo Draco. Uma pela manhã, que a gente mostrou aqui no Bom Dia, com todos os detalhes com relação ao roubo de cargas de uma quadrilha que atuava no roubo de cargas, tanto aqui no estado do Piauí quanto no Maranhão. E à tarde, a polícia deflagrou uma outra operação, que foi justamente essa que apreendeu esses drones, né, que nós vamos mostrar já já aqui no programa. Antes de falar dessa operação da tarde, Elton, teve atualização na operação que a polícia deflagrou pela manhã, que foi a do roubo de cargas, né? Eu estou aqui ao lado do delegado Charles Pessoa. Delegado, ontem nós indagamos o senhor sobre a questão dos bloqueadores desses caminhões que eram utilizados, né? Aliás, dos rastreadores que eram utilizados, e se vocês estavam fazendo monitoramento por esses rastreadores. Qual foi a atualização que vocês conseguiram identificar nessa investigação? Bom dia, Denis e Elton, todos os telespectadores. O Draco não para, em apenas uma semana, né, 3 importantes ações coordenadas aqui pelo departamento. Então, realmente, a criminalidade tem que ficar atenta, porque o Draco não chegou para brincadeira, né? Relacionado a essa situação, Denis, ontem nós solicitamos a presença de vistoriadores para eles fazerem uma análise em todos os veículos que estavam presentes lá no pátio, né? Identificamos 5 caminhões e 5 daquelas carretas são realmente produtos de crime, são veículos que foram roubados por essa organização criminosa, além de 3 carros pequenos que foram roubados e adulterados, né? E relacionado à situação dos rastreadores, a grande maioria das transportadoras, elas utilizam sim rastreadores nesses veículos, né, que estão carregados de mercadorias, fazendo o transporte. Mas no decorrer da investigação a gente identificou realmente que havia indício de que eles estavam utilizando alguns bloqueadores com o intuito realmente de cortar o sinal desses rastreadores. E ontem, no decorrer desse trabalho, que está sendo ainda em andamento, na verdade, lá naquele galpão, não se findou, as equipes permanecem lá concluindo esse trabalho de vistoria e também de coleta de informações. Nós conseguimos apreender uma maleta que, na verdade, é um bloqueador de sinal que tinha justamente esse objetivo: bloquear os sinais dos rastreadores para que nem a polícia e nem a própria vítima, né, a própria empresa, a locadora, a transportadora conseguisse identificar onde o veículo que havia sido roubado estava. Então, realmente tinha esses bloqueadores, nós conseguimos apreender, inclusive, uma maleta na tarde de ontem. Delegado, como é que esses criminosos faziam com relação a esse bloqueio do sinal, né? Porque as carretas paravam no determinado local, o sinal era totalmente cortado ou esses bloqueadores permaneciam nesses veículos? Eles abordavam as vítimas, e inclusive com extrema violência, eles são violentos, esses grupos, né? E quando eles abordavam, eles tomavam a posse ali, na verdade, o controle do caminhão. Então, um dos membros da organização criminosa já assumia a direção do veículo, eles conduziam esse veículo a um determinado local, e aí eles instalavam os bloqueadores, e a partir de então, os sinais de rastreadores eram totalmente cortados, não tinham mais condições da gente fazer, nem a gente e nem a própria transportadora, fazer esse monitoramento. Eles levavam esses veículos para aquele galpão, e lá os veículos passavam por uma adulteração, ficavam por um determinado período também a carga, transportavam as cargas para esses veículos menores e depois faziam a distribuição. E é importante até a gente ressaltar, Elton, que o Draco não está investigando apenas essa organização criminosa que tem envolvimento com os roubos. Nós também estamos com investigações aprofundadas, tanto para a organização criminosa que vinha cometendo os estelionatos, que adquiriam esses produtos mediante fraude. Inclusive deflagramos uma operação que vocês acompanharam recentemente aqui no departamento, e também esses comerciantes que estavam recebendo essas mercadorias. É até importante a gente utilizar aqui o seu espaço para novamente orientar esses comerciantes para não adquirir produtos com preço abaixo do mercado, produtos sem nota fiscal, produtos com origem duvidosa, porque há forte indício de que essas mercadorias sejam provenientes de crime. Então, se a pessoa adquirir, com certeza, além de alimentar a própria organização criminosa, ela também está cometendo um crime que com certeza está sendo investigado, e a probabilidade de ser, ao final, indiciado e responsabilizado aí por essas ações criminosas. Grandes empresários no ramo de panificadoras e padarias poderão ser alvos aí dessa operação? E, Denis, a gente não descarta, né? Claro que é um pouco prematuro. A gente está analisando
para saber, parte daquela carga, inclusive, já tinha sido distribuída. A gente, inclusive, tem alguns alvos aí que já estão no nosso radar, aqui no radar do nosso departamento, e volto a ressaltar. Se a gente identificar o envolvimento, com certeza, a tendência é que seja alvo de operação aqui do Draco. Delegado, duas últimas perguntas ainda com relação a essa operação. Um dos envolvidos, um dos presos, participou daquele roubo do avião de um empresário, acho, no ano passado, e com relação a algum motorista dessas carretas, ele também foi alvo dessas operações? Relacionado aos motoristas, nós identificamos que, infelizmente, alguns deles tinham participação nesse grupo, né? Eles simulavam um assalto, mas, na verdade, eles já estavam acordados com a própria organização criminosa, repassavam a carga e, às vezes, até o próprio caminhão. Posteriormente, eles faziam um registro de um boletim de ocorrência como tivesse sido vítima de um assalto. Isso é alguns, né? E outros, na verdade, sim, foram vítimas e vítimas realmente de uma organização criminosa extremamente violenta. Com relação a um dos presos ter envolvimento no roubo do avião de um empresário? A gente, por estratégia de investigação, a gente não vai revelar aqui quais são os outros que serão presos em breve, mas com certeza, se ele estiver assistindo o programa do Ieltsin, ele já vai saber que ele está no radar, tem conhecimento, já foi preso pelo departamento, e outro conhecimento é que, independentemente dele não estar no estado do Piauí, ele não irá fugir dos braços aqui do departamento. Delegado, agora com relação à operação de ontem à tarde, né? O que é que motivou essa operação que foi deflagrada em todas as zonas de Teresina? Denis e Elton, vocês têm conhecimento que a rotina do Draco ela é muito intensa, então nós temos cronograma de operações, inclusive com uma operação programada já para ser deflagrada também nos próximos dias. Então, ontem a gente ia deflagrar pela manhã essa operação relacionada ao roubo de cargas e à tarde essa operação relacionada a essa facção criminosa. Como antecipamos a operação do roubo de cargas para a noite do dia anterior, mantemos o planejamento dessa operação de ontem à tarde, um grupo que a gente já vinha investigando, monitorando há algum tempo. Mudamos até um pouco a estratégia de horário, justamente porque eles estavam utilizando alguns equipamentos, como por exemplo o drone, para monitorar uma eventual ação da segurança pública. Como o Draco valoriza muito essas atividades de inteligência, um pilar fundamental aqui do nosso departamento. E além disso, as equipes do Draco, pelo menos uma vez por mês, nós vamos para a sala de aula para adquirir mais conhecimento e desenhar também estratégias de investigação. É por isso que nós estamos sempre à frente dessas organizações criminosas. Então, mudamos um pouco a estratégia, inclusive horário, conseguimos deflagrar uma operação, 12 buscas e apreensões, ali que teve como foco a Zona Norte, justamente em razão desses últimos acontecimentos, 12 buscas que resultaram na apreensão de grande quantidade de materiais entorpecentes, drogas, armas de fogo, várias anotações, muitas informações que são tão importantes quanto as armas e as drogas apreendidas, que irão subsidiar futuras operações, além da prisão de 5 indivíduos e também a apreensão de um drone que era utilizado pelo próprio grupo criminoso. A gente está atento, eu sempre digo que essas organizações criminosas estão sendo monitoradas aqui pelo departamento, e isso é uma verdade, é algo concreto. A gente está sempre monitorando tanto a questão territorial, como também personagens envolvidos com essas organizações criminosas. Então, se você tem envolvimento com uma organização criminosa, independentemente de você usar drone ou outro equipamento, jamais vocês irão conseguir fugir dos braços aqui do Draco, na verdade, da segurança pública aqui do nosso estado. Obrigado, delegado Charles. Está aí, viu, Ieltsin? Informações importantíssimas dessas duas operações de ontem. A primeira, como o delegado trouxe, né, com relação aos bloqueadores que eram utilizados por essa quadrilha, e também o envolvimento de motoristas dessas carretas nessa organização criminosa, e também a apreensão de drones nessa operação que foi deflagrada ontem à tarde pela polícia. Ieltsin, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Denis Constantino. Obrigado, delegado Charles.